Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento maravilhoso de unidade, em que nós separamos os primeiros minutos do nosso dia para ler a palavra de Deus, nos regozijar nela, o quanto isso tem sido importante, tem nos edificado, o quanto o Espírito Santo tem falado conosco nesses momentos em que nós dedicamos para ler a palavra dele, para discernir, para sermos exortados, trazidos ao centro, e isso tem nos deixado de pé, com os olhos diante a Cristo, diante do nosso Deus, não nos deixando desviar nem para a direita nem para a esquerda. O quanto esse momento de devocional tem sido importante para as nossas vidas, o quanto o Espírito Santo tem conduzido. Não nos sentimos capacitados em nenhum momento para ler a palavra dele, não nos sentimos capacitados para estar aqui falando sobre a palavra dele, e nós nos rendemos a ele o tempo todo, pedindo para que ele conduza esses momentos de unidade, esse momento de leitura da palavra, até a volta de Cristo Jesus, e nós vamos nos regozijar na palavra de Deus. E se Deus permitir, nós vamos ficar fazendo esse devocional até o dia em que ele desejar, até o dia em que ele quiser, porque é uma obra feita para ele, por ele. E assim nós queremos nos manter até o dia da volta de Jesus, ou até o dia que ele nos chamar. Bom, há um contraste na palavra de Deus, e as pessoas, elas talvez entendam isso como contraste. Talvez as pessoas entendam isso como contraditório. Como olhar para um Deus, para um Jesus, que pega um chicote e sai açoitando as outras pessoas, expulsando-as do templo, e olhar para um Deus, para um Jesus que morre na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Parece ser um tanto quanto contraditório. Como purificar? Como nos purificar? Com amor ou com chicote? Pelo amor ou pela dor? Né? E às vezes as pessoas, elas olham mais para o lado amoroso do nosso Deus, que inclusive é a sua essência, o amor. E elas vivem vidas pecaminosas. É só mais um pecadinho, Deus perdoa. É só mais um pecadinho, Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu penso coisas boas. Porém, as atitudes dessas pessoas são atitudes péssimas. E elas se esquecem que as suas atitudes trazem condenação. Mas, com a desculpa de que Deus é amor, elas agem encobrindo, através dessa consciência de que Deus é amor, encobrindo ou tentando encobrir os seus pecados. Então eu trouxe algumas perguntas para que nós possamos meditar, para que você possa meditar nisso. Principalmente você que considera Deus ser apenas amor. Deus é apenas amor. E você considera isso daí, né, achando que é essa pseudo-verdade que falaram para você. É verdade. É como se as pessoas, elas olhassem para as páginas da Bíblia e elas rasgassem as páginas da Bíblia, ou então elas fizessem assim: não, essa página aqui eu não gosto de ler, essa aqui eu também não gosto, essa aqui fala sobre ganhar dinheiro, sobre ficar rico, essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto muito, negócio de profanação, essas coisas, eu não gosto muito, essa aqui eu não vou ler, esse aqui é legal, esse aqui eu gostei, Jesus morre pela gente, muito bonitinho ele. Então as pessoas, elas abrem e fazem isso da Bíblia. Abrindo a Bíblia no Salmo 23, no Salmo 91, e fica ali, pegando poeira, cria uma crosta de poeira. É tanta poeira que quando a pessoa vai ler, já nem consegue ler. E aí passa a mão para tirar a poeira, um espanador, e já nem adianta, porque cria uma crosta, tá duro, ficou tão duro. Então, você que age dessa forma, eu convido você a assistir esse devocional aí, já que você está assistindo gravado. Assista ele todo.
Deixa o Espírito Santo tratar com você sobre essas questões. Não desista pela metade de assistir esse devocional. Afinal de contas, você orou tanto, pediu tanto, rezou tanto para Deus falar com você, e essa é uma grande oportunidade que o Espírito Santo vai falar com você. Medite nessas perguntas que eu vou fazer agora. Primeiro, o que nos motiva a purificar o templo interior em nós, nas nossas vidas? O que é que te motiva a purificar? Como o amor de Deus nos impulsiona a uma transformação? Em que medida o zelo de Deus fala no nosso ser, no nosso coração, esse zelo que ele tem para nós? Qual é a medida que isso fala no teu coração? Isso te incomoda, esse zelo de Deus, ele te incomoda? Você se diz assim, eu preciso mudar? Isso te incomoda de alguma forma? De que maneira o amor de Deus define o nosso entendimento, a devoção para com Ele? Como que esse amor pode modificar o teu entendimento? Você considera que você precisa ser mais devoto dele? Que você precisa louvar mais? Você tem essa consciência que você precisa se entregar mais? E como que você pode ser templo vivo para a glória do nome do Senhor? Como? Como que as pessoas podem olhar para você e voltar a ter confiança em você? Como? Deixa o Espírito Santo tratar com você nesse devocional. Eu convido você, se você conseguir, tiver condição física, de curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar conosco, junto com outras irmãs e irmãos que estão aqui nesse momento, outras irmãs que estão aqui nesse momento ao vivo. Se você puder, ora com a gente. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade, pela presença do Teu Espírito Santo aqui conosco. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor escuta as nossas orações. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que não somos merecedores. Não somos, Pai, merecedores. Mas a Tua graça, o Teu amor nos alcança. Cuida de nós, Pai, nesse devocional. Fala conosco mais uma vez. E que, acima de tudo, Pai, mesmo não sendo merecedores, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Paizinho. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, a leitura que nós vamos fazer hoje, as leituras-chave, são 2 versículos. A primeira leitura-chave, ela está no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Se você não tiver uma Bíblia nesse momento, a leitura está sendo compartilhada aí na tela, para você ver. Quem vai fazer a leitura para nós hoje é a minha tia Jane. Então, tia Jane, pode ligar o microfone e fazer a leitura desse versículo e depois do versículo seguinte, que é João 3,16. Amém. Nos diz assim: E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Amém. No capítulo 3, verso 16, nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém, tia Jane, obrigado pela leitura. A passagem aqui de João, capítulo 2, versículo 15, nos lembra da ira justa de um Jesus, quando ele encontra o templo do pai dele, edificado para o pai dele, sendo profanado
com negócios do mundo. Estava sendo profanado. E desviando aquilo que era devido a Deus. Era uma casa de oração, ou pelo menos deveria ser. Porém, não era isso que as pessoas estavam fazendo. A casa de Deus, o templo de Deus, feito para Deus, para adoração, estava sendo profanado. Estava sendo profanado. Então, é incrível, né? Então, Jesus, no versículo 15, aqui diz que ele fez um chicote. Na versão que a tia Jane leu, que é, se não me engano, a versão da Bíblia revista, Almeida Revista e Corrigida, ele arrasoou um cordel. Isso é um chicote, irmão. Jesus fez um chicote de cordas e saiu arrebentando todo mundo dentro do templo, derrubando cadeira, derrubando mesa, espalhando moeda, fazendo aquela confusão. Ovelhas, bois. O que você acha que ele fez com o chicote? Você acha que ele apenas ficou rodando assim, igual o Zorro, com o chicote aqui na mão, fazendo assim? Por que você acha que ele foi feito? Por que você acha que ele fez um chicote? Para aí para pensar. Eu vou deixar você pensar nisso daí. Eu não vou dar a resposta para você. Eu quero que você pense. Eu quero que o Espírito Santo fale para você. Por que Jesus fez um chicote? Em contrapartida, quando nós vamos para João 3,16, logo em seguida, você estava em João capítulo 2. Quando você vira uma página, talvez nem vire, né? Quando você vira uma página, você vai para o João capítulo 3. Lá no versículo 16, você encontra o que para muitos é o centro do evangelho. Porque Deus amou, o centro do evangelho é Jesus, é o amor. É sobre isso que a Bíblia inteira fala, sobre o amor, sobre Jesus. E aqui em João 3,16, muitos consideram como sendo esse centro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o ápice desse amor é a cruz. Esse é o ápice do amor. Parece ser uma transição e uma visão muito diferente. Como que um Deus que faz um chicote e sai açoitando as pessoas dentro do templo pode amar tanto ao ponto de se entregar na cruz do Calvário? Se você olhar com o olho humano, é muito contraditório esses dois pontos. Como que um Deus pode ser tão diferente? Deus, ele não é diferente. Deus, ele é um. A verdade é uma. Jesus, Deus e o Espírito Santo são um. São um. O que eu quero hoje pedir para que o Espírito Santo possa me usar, pedir para que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, para você entender de uma vez por todas que não há como você se apresentar diante do teu Deus sem você se arrepender dos seus pecados, sem estar purificado. O sangue de Jesus, ele nos lava, nos limpa do pecado. Não ache ou creia você que se você não pedir perdão e se arrepender dos seus pecados, o sangue de Jesus, ele será suficiente para que você possa ser salvo. E sim, o sangue de Jesus é suficiente, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Daí eu peço para você lembrar dos ladrões da cruz. Por que que um vai para o paraíso? Jesus fala para ele. Enquanto o outro, não.
se Jesus morreu por todos. Sim, Jesus morre, o sangue de Jesus é pelos dois ladrões lá da cruz também. Só que um aceita, o outro não. Um pede perdão, o outro não. Então, aqui eu vou me esforçar e pedir para que o Espírito Santo te mostre esse entendimento, para você entender verdadeiramente que há essa necessidade. A purificação com o sangue é para quem quer. Quando o anjo de morte foi ao deserto, lá no Êxodo, lá em Gênesis, o povo ali naquele momento, aprisionado pelo faraó na terra do Egito, Deus fala e dá uma orientação para Moisés, ó, faz um sacrifício, pega o sangue do cordeiro e passa na porta, no umbral da porta dos israelitas. Então, o primogênito dos seus filhos não vão morrer. É para quem quis, irmão. Quem não quisesse é sofrer as consequências. Porém, aquele povo foi obediente, ali eles foram obedientes. Então, todos foram lá e passaram o sangue do cordeiro, do sacrifício, na porta da sua casa. Nós somos casa. A Bíblia se refere a mim e a você como casa. Casa da habitação e morada do Espírito Santo. A sua casa está com o sangue do cordeiro? E aí eu não estou falando do sangue do cordeiro, aquele cordeirinho que foi morto lá por Moisés, não. Eu estou falando de Jesus. Então, nesse momento, eu vou falar sobre 3 pontos com você. 3. Eu preciso muito, muito que o Espírito Santo tenha piedade de você e te faça entender. E que você também possa estar com seu coraçãozinho aberto. Então, a primeira coisa é o templo que foi profanado. Que nós fizemos a primeira leitura. E depois nós vamos falar sobre o amor, para você entender. Nós profanamos o templo, eu e você. Somos pecadores. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Nada. Na verdade, a única coisa que nós merecemos é que Ele abra o chão e que a gente vá para o inferno. A ira e a condenação. É isso que a gente merece de Deus. Se eu tiver que pedir, Deus, me dá alguma coisa que eu mereço, é isso que Ele vai me dar. Porque é isso que eu mereço, é isso que você merece. Então nós profanamos o templo. E Jesus, ao purificar o templo, ele nos ensina sobre santidade. A santidade que Deus espera que nós tenhamos nas nossas vidas. Assim como Jesus expulsou os vendedores, os cambistas, as pessoas que estavam negociando de dentro do seu templo, de dentro da sua casa, porque é uma casa de oração, da habitação do Espírito Santo, assim como Jesus também expulsa os elementos que profanam o templo, os bois e as ovelhas aqui, representada por bois e ovelhas, moedas, né, dinheiro. Jesus expulsa tudo isso, ele derruba tudo isso no chão. Ele destrói tudo isso. Assim também nos nossos corações, dentro de nós, nós devemos afastar essa verdadeira comunhão com aquilo que é profano e mal. Jesus faz aquilo não é porque ele é mau. Ai, meu Deus, Jesus puxa um chicote, ele é muito mau. Não. Jesus ele faz isso por zelo à sua casa. Zelo. Zelo, ele é zeloso. E ele nos registra essa devoção genuína e ele exige uma limpeza interior do templo, assim como ele exige uma limpeza interior de mim e de você. Um compromisso de manter o nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. Então, Jesus, ele faz isso, irmão.
E ele está fazendo agora em você isso com amor. Ele está dizendo, meu filho, se arrependa dos seus pecados e não volte os praticar, para que coisa pior não te aconteça. E ele está tratando com você nesse momento com amor, mas ele vai tratar também, se for preciso, com um chicote. Pode ter certeza absoluta disso. Se houver um propósito de Jesus na sua vida, o propósito vai se cumprir. No amor ou na dor, mas vai cumprir. Vai se cumprir. Nem que para isso você tenha que sofrer até o último dia da sua vida, pregado numa cruz. E aí, pregado na cruz, ele vai olhar para você e vai dizer: hoje ainda você vai estar comigo no paraíso, assim como foi com o ladrão na cruz. Pode viver uma vida iníqua, de sofrimento, até o último momento. É isso que você quer? Tem essa opção também, irmão. Afinal de contas, não teve essa opção pro ladrão da cruz? A Bíblia, ela nos alerta sobre quem não será salvo. Deus, ele nos mostra claramente em quem não vai herdar as suas promessas. Se você continuar com moedas dentro de você, amor ao dinheiro dentro do seu coração, se você continuar com coisas que profanam o templo, você é o templo, você é a morada do Espírito Santo. Mas se você continuar com coisas que profanam o templo onde deveria habitar o Espírito Santo, mas você continua com ovelhas e bois dentro de você, com moedas dentro de você, vendendo o seu corpo, vendendo aquilo que era para ser de Deus, e você fica ali dentro vendendo e tratando com promiscuidade, então você não vai herdar o reino de Deus. Não vai. E quem são, Joel, e quem são essas pessoas que não vão herdar o reino de Deus? São os mentirosos? São quem? A Bíblia, ela nos traz isso claramente. E eu quero mostrar agora para você. Eu quero que o Espírito Santo mostre para você. E seja muito, muito claro você com você mesmo. Você está em alguma classe desse tipo de pessoa? Você está? Seja sincero, porque você não tem como enrolar a Deus, não. Ele sabe de tudo, ele te conhece, ele sabe todos os fios de cabelo que você tem na sua cabecinha. Todos. Todos. Ele conhece você completamente. Ele sabe o seu interior, o que você, o interno e o externo. Ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Então nós vamos fazer agora algumas leituras. Vamos fazer 4 leituras aqui, onde eu vou te mostrar, onde o Espírito Santo vai evidenciar para você quem são essas pessoas. Eu espero que isso possa ser suficiente para te convencer. Não apenas as minhas palavras, mas o que está escrito na palavra de Deus. Quem vai fazer as leituras é a Tia Jane. Então, Tia Jane, primeiro, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, por favor. Amém. Nos fala assim: mas quanto aos tímidos e os incrédulos e os abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. No capítulo 22, 15, nos fala assim: ficaram de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém. Amém. Amém.
Lê também para nós, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Nos fala assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém. Amém. Pode ler também, por favor, Gálatas 5, 19 e 21. Gálatas, capítulo 5, 19 e 21. Sim, só um instante, por favor. Tá bom. Gálatas 5, 19 e 21. Aliás, quem vai fazer essa leitura é a minha mãe, né? Se não me engano, é ela. É verdade. Sim, É. sim. Eu estou vendo aqui, porque está anotado que sou eu. Então, ligue aí, minha mãe, o microfone, leia, por favor. Gálatas 5, 19 e 21. 19 ao 21. Amém. Pai do Senhor a todos, a palavra de Deus diz assim: 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as diversidades, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos parar as leituras por aqui, vamos entender um pouquinho. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 22, 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. E agora Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Em todas essas passagens, nós vemos claramente, de forma bem repetitiva, o tipo de pessoa que não vai herdar o reino de Deus. Então a gente não ficou apenas no campo da falácia ou daquilo que a gente acha. Tá claro, irmãos, aqui. Você só não enxerga, só não enxerga, só não enxerga se você não quiser. Porque se você é uma pessoa que se enquadra com imoralidade sexual, com qualquer tipo de impureza, é uma pessoa que vive em libertinagem, é uma pessoa que fica idolatrando. E a idolatria não é só estátua de barro ou de gesso, mas é tudo aquilo que te afasta de Deus. Você idolatra o futebol, você não vai para a igreja, deixa de orar, não vai para a igreja porque tem o futebol. É o seu filho que é mais importante, é a sua esposa que é mais importante do que Deus. É o seu trabalho que é mais importante do que Deus. Tudo é mais importante do que Deus. Tudo isso é idolatria. Você vive procurando macumbaria, feitiçaria, mandigas, é aquele negócio que o pessoal faz eu vou fazer aqui uma simpatia. Você age com ódio, com discórdia, vive enciumado. É ciúme com a esposa, ciúme com o marido, é ciúme com a mãe, é ciúme com o filho. Ninguém pode chegar perto de. Tá com ciúme. Vive irado. É uma pessoa egoísta. Você não divide nada com ninguém. Nada. Nada. Você compra uma bolacha recheada e você esconde. Vive com distorções, discutindo, causando
discórdia, facções. É uma pessoa inveja. Você não pode ver alguém com uma caneta Bic nova, você já tá, vixe, ela tá com uma Bic nova. Olha aí, uma caneta Bic. Ah, eu queria para mim essa Bic. Você vive se embriagando. Não pode ficar um final de semana sem tomar um gole de cerveja. Se não tomar um gole de cerveja, final de semana tô destruído, acabou. O feriadão sem cerveja, então é um pecado, né? Feriado sem cerveja. Tem que tomar uma cervejinha, porque senão é pecado. Vamos tomar uma cervejinha gelada. Vive fazendo orgia. Faz sexo com um, faz sexo com outro, faz sexo com outro. Outras coisas semelhantes a essas. Sexo fora do casamento. É normal, vamos fazer um sexozinho aqui, vamos nos divertir. Você viu que em todas as passagens que nós lemos, nós somos advertidos que quem pratica esse tipo de coisa, está aqui escrito, irmão, eu estou lendo, ó. Aquele que pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Aí eu pergunto, como que você pode abrir a boca e dizer, Deus perdoa? Deus perdoa, irmão, todas essas coisas. Só que o arrependimento é você não praticar mais esse tipo de coisa. Se você pratica inveja, você pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu desejei a caneta Bic da minha mãe. Ela tinha a caneta Bic, achei tão bonito. Me perdoa, beleza. Aí quando é de noite, chegou outra pessoa para você ali ganhou alguma coisa de alguém, um presente de alguém, ganhou uma caixinha de som, Bluetooth. Uma caixinha de som Bluetooth que eu uso. Ganhou uma caixinha de som. Aí você olha assim, ai meu Deus, olha, eu ganhei uma caixinha de som, vou comprar uma igual para mim. Você nem precisa da caixa de som. Você pecou de novo. Deus, ele nem perdoou aquele negócio da caneta Bic de hoje de manhã. Você não se arrepende. Porque vira e mexe você está praticando o pecado. Ah, eu vou jogar aqui hoje, eu vou fazer um PixBet. Eu vou fazendo propaganda aqui, né? Vou fazer um PixBet. Aí faz aqui, pega o celular, faz o PixBet. Aí, ai meu Deus, errei, falhei. Me perdoa, Senhor. Aí quando é no outro dia, ai, tem jogo hoje. Jogo hoje do Ceará, do Fortaleza, do Flamengo, do Corinthians. Aí fazer o PixBet de novo. Aí faz o PixBet de novo. Você acha que Deus te perdoou semana passada quando você jogou? Sério que você acha que Deus te perdoou? Aí você acha que você vai fazer isso de novo hoje e Deus vai te perdoar. Irmão, você parece uma criancinha de 8 anos de idade. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque só muita misericórdia dele. Se arrepender é não praticar mais pecado. Isso é se arrepender. Quando Cristo ele vai para a cruz do Calvário, lá em João 3,16, ele vai por amor. Ele não é obrigado a ir. Ele não foi obrigado a ir para a cruz. Ele não foi obrigado por Deus para descer do reino dele e vir para cá, passar fome, ser tentado no deserto. Imagina a pessoa passar 40 dias sem comer, a pessoa fica assim, ó, fininha. 40 dias sem comer. Fome. Querer comer um pão seco, sem fermento, pão duro, tipo uma bolacha creme crack. Sabe? Deus veio para fazer isso aqui por mim, por você, por amor, meu irmão. Para que a gente possa se arrepender desses malditos pecados. É por amor, ele transcende esse amor toda e qualquer compreensão. Olha,
Para pensar, Deus, ele não precisa de mim, Joel, se ele não precisa das minhas orações, ele não precisa que eu grave um devocional desse e coloque na internet para a palavra dele alcançar ninguém. Ele não precisa. Ele é Deus, ele pode fazer isso de outras formas. Mas ele tem amor por mim ao ponto de me capacitar com o Espírito Santo para que eu faça essa obra. Para que eu faça a obra, não, perdão, Senhor, para que eu trabalhe na obra dele. Para que eu trabalhe na obra dele, eu sou servo, a obra é dele, não é minha, eu não faço a obra, eu trabalho nela. Da mesma forma você, da mesma forma todos nós, existe um plano para cada um de nós não estamos aqui por coincidência, é por amor. Ele não apenas nos ama, mas ama de maneira inigualável. Ele entrega o seu filho como sacrifício para que isso possa nos dar redenção e reconciliação. Isso nos traz o perdão dos pecados e nos traz reconciliação. Eu volto, através do sangue de Cristo, a entrar no tabernáculo, a entrar no jardim, porque eu fui expulso do jardim. Nós fomos expulsos do jardim. Esse amor, ele é o alicerce, é a base da nossa fé, é o combustível da nossa esperança, é a fonte da transformação. Deus, ele nos chama a crer, a confiar nele, a entregar-nos completamente a ele. E nos entregar completamente a ele é nós nos abdicarmos de tudo aquilo que nos, que nos causa pecado. Irmãos, parece ser um absurdo. Parece ser um absurdo. Olha, o que Deus pede para você é crer em mim e se aparte do pecado. Por que parece soar um absurdo? Porque ele não está te pedindo uma coisa de mal. Ele não está te pedindo para você fazer algo ruim. Ele está te pedindo para você fazer algo que vai te trazer salvação. Mas você prefere continuar jogando. Você prefere continuar se prostituindo. Você prefere continuar fazendo sexo fora do casamento. Você prefere continuar mentindo. Você prefere continuar desonrando pai e mãe. Você prefere continuar fazendo tudo aquilo que é mal, ou você não sabe aquilo que é errado. Você não sabe que mentir é errado? Ah, mas é só uma mentirinha. É porque eu disse ontem, que eu falei para minha mãe ontem, que eu ia ali na casa de uma amiga, mas na verdade eu foi na pracinha ver o futebol. Irmão, por que você não falou que foi na pracinha ver o futebol? Por que você falou que ia na casa da amiga? Que diferença ia fazer? Ah, minha mãe não gosta. Mãe, é porque eu queria ver o futebol, a partida de futebol. Sabe, eu vou me encontrar com os meus amigos, a gente vai se divertir. Eu vou assistir futebol. Fala a verdade. A mentirinha é pecado também. E por ela você vai ser condenado. Mentira é mentira. E a mentira nunca vai ajudar ninguém. Nunca vai. Não existe mentira santa. Não existe mentira para ajudar. Ah, é porque eu vou falar pro meu filhinho que existe o coelho da Páscoa. Essa mentira não vai ajudar nada, seu filho. Fala a verdade para ele. Filha, Páscoa. A Páscoa significa o que é isso? Se você não sabe o que é a Páscoa, irmão, vá procurar na Bíblia. Lá em Levítico tem, bem bonitinho o que é a Páscoa. Vai lá em Levítico e olha o que é a Páscoa. Vai lá, tá lá em Levítico. A festa da Páscoa, como que é para comemorar. Cordeiro de Deus. Não é chocolate. Ah, porque o Natal, o Papai Noel, filhinho, olha aqui o que o Papai Noel trouxe de presente. Irmão, essa é uma mentira. Isso é uma mentira. Natal não é presente. Natal não é Papai Noel. Isso é mentira. É porque é tão bonitinho o Papai Noel vermelho, aquele senhorzinho simpático, de barbinha branca. Vamos lá tirar foto com ele. É mentira. Mentira, mentirinha. Não ajuda ninguém, não edifica nada.
Nós somos convidados a nos transformar. A nos transformar pela ação do Espírito Santo em nós. E aí eu quero que você faça uma outra leitura para não ficar só na falácia, só naquilo que você acha que, não, porque você está dizendo isso. É você, Joel, você que está dizendo isso, você está falando isso. Então vamos ler Bíblia. Vamos ler o que está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ligue aí, minha mãe, por favor, o seu microfone novamente e faça a leitura para nós. Amém. A palavra do Senhor diz assim: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, minha mãe. Dê só uma pausa antes de ler as duas próximas leituras. Eu quero fazer uma explicação aqui. O que o apóstolo Paulo, que está orientando em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13 que nós lemos, ele está dizendo assim, ó, é como se fosse aqui uma oração. Ele diz assim, olha, que Deus da esperança enche de toda alegria e paz. É o desejo do apóstolo Paulo. Ele chega para uma pessoa e diz assim, ele chega para você e diz assim, olha, que Deus te encha de toda alegria e paz, meu irmão. Esse é o apóstolo Paulo falando para você, tá bom? É a Bíblia falando para você agora. Que Deus te enche de toda alegria e paz. Qual é o instrumento para isso? A sua confiança nele. É a fé. A fé que você tem nele. A fé que você tem nele vai fazer com que Deus te encha de toda alegria e paz. Tá dando para entender até aqui? Muito bem. Para que Amém. isso? Para que isso? Para quê? Para que isso? A resposta está aqui no versículo. Para que vocês transbordem na esperança. Esperança de quê? Esperança da sua salvação, a esperança da volta de Cristo, a esperança que seus pecados vão ser perdoados. Para isso. Por intermédio de que isso acontece? Pelo Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em você. Tudo isso aqui que está de azul, que eu estou selecionando, só vai acontecer em você se o Espírito Santo habitar em você. Deus, ele só vai te encher de toda alegria e paz. Deus, ele só vai te proporcionar a fé, porque a fé não vem de você mesmo, a fé vem do próprio Deus. É Deus quem nos proporciona a fé. Essa esperança de que Deus vai voltar e que os nossos pecados eles são perdoados, eles só acontecem se o Espírito Santo habitar em nós. E só existe uma forma do Espírito Santo habitar em nós. Se em nós não houver pecado. Quando você pede perdão pelos seus pecados e você não os pratica realmente, o Espírito Santo ele entra em você, ele faz morada em você e ele começa a organizar a casa. E ele começa a te dar um entendimento. Ele começa a dizer assim: olha, irmão, isso aqui é pecado. Aí você vai dizer assim: olha, realmente isso aqui é pecado. Então eu vou parar de beber. Ó, isso aqui é pecado. Realmente isso aqui é pecado. O Espírito Santo me falou que é pecado. Ele está habitando dentro de mim. Ele quer organizar. Esse quadro aqui dentro de mim, da minha casa, está torto. O Espírito Santo ele quer endireitar. É a bebida que ele não quer mais. Então eu vou colocar o quadro reto. E aí você deixa de beber. Aí tem uma cadeira que está no lugar. A cadeira é da sala, não é do quarto. Aí o Espírito Santo vai dizer assim: olha, essa cadeira aqui está no lugar errado. É lá na sala. Aí você vai pegar a cadeira. O que é essa cadeira? Essa cadeira aí é o vício do jogo. Aí você vai parar de jogar, vai colocar a cadeira no lugar certo. Aí você vai pegar a cadeira e vai botar na sala. Aí lá na sala o Espírito Santo vai te dizer assim: olha, esse pano sujo aqui não é para estar aqui, é para estar lá na máquina de lavar, lá na despensa.
Aí você vai pegar o pano sujo que estava lá na sala, de repente uma roupa suja sua. Aí você vai se ligar. O Espírito Santo está habitando em mim, ele está falando comigo. Ele está dizendo que essa roupa suja está errada. O que é a roupa suja? A roupa suja é as mentiras que você conta de vez em quando. Aí você vai pegar essa roupa suja e vai jogar lá na máquina de lavar. Você vai levar ela para lá. E aí você vai se consertando, o Espírito Santo vai falando com você, ele vai te incomodando, e você vai começando ali, e o Espírito Santo vai colocando a sua casa em ordem. Vai chegar um momento em que você vai entrar na sua casa, e você vai encontrar paz, porque vai estar tudo organizado. Você vai entrar na casa e ela vai estar cheirosinha. Quantas vezes você já entrou numa casa e está fedendo a bosta? E aí, às vezes, quando você entra depois nessa mesma casa, o dono da casa limpou, varreu, passou um pano, ajeitou tudo, tirou as telhas de aranha. Aí você entra, tá cheirosa a casa, tá iluminada, o dono da casa pintou a casa de novo, a casa tá toda organizada, tá bonita, tá cheirosa. Você sente prazer de entrar naquela casa, de fazer morada naquela casa, de sentar ali e conversar. É tão bom entrar numa casa limpa, não é? É assim que você vai encontrar paz. É essa paz, é essa alegria de morar em uma coisa que é santa, santificada para Deus, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Só que isso só acontece se o Espírito Santo estiver em você. Tá, Joelson? Mas isso é você que está falando. Então vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Vamos ler João, 1 João, capítulo 9, versículo 31. Minha mãe, por favor, faz a leitura para nós de João 9, 31. Amém. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e faz a sua vontade. Amém. Glória a Deus. Lê para nós agora, por favor, Isaías 59, versículo 2. Por favor. Isaías 59, Versículo 2. versículo 2, diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Amém. Nossa. Por enquanto aqui. Ainda tem uma última leitura, mas só depois. Nossa. O que é que causa a separação de você e Deus? O que é que faz com que o Espírito Santo não habite em você, na sua casa? O que é? Irmão, a gente acabou de ler. Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. As suas maldades, algumas outras versões vão dizer as suas iniquidades. As suas maldades separam vocês de Deus, e os seus pecados escondem vocês do rosto dele. Está aqui, ó, os seus pecados escondem vocês. Deus não habita onde há pecado. O Espírito Santo não vai habitar em você se você tiver um quadro torto, uma cadeira fora do lugar, um pano sujo na sala quando era para estar na máquina de lavar roupa. Não vai. A única forma de Deus ouvir as suas orações está aqui, por isso ele não os ouvirá. Aqui em João, que nós lemos aqui anterior, João 9:31, é o ex-ceguinho que foi curado da sua cegueira de nascença, falando para os sacerdotes. E ele abre a boca e cita o livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2. O ceguinho, ele cita, o ex-ceguinho, né? Ele cita isso, ele diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas o homem que o teme e pratica a sua vontade, ele assim os ouve, né? Mas ouve o homem que o teme a Deus e pratica a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Que você coloque as coisas em ordem. E o que é colocar as coisas em ordem dentro da sua casa? A analogia que eu estou trazendo para você conseguir entender. É você se apartar do pecado, do erro, da falha. Quando você se apartar do erro, da falha, do pecado, Deus vai ouvir a sua oração, o Espírito Santo habita em você e aí causa a transformação, descrita em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. É o fruto do Espírito.
Aí você começa a produzir coisas boas, porque em você habita o Espírito Santo e não mais o pecado. Lê para nós, minha mãe, por favor. Pode ligar o microfone e ler para nós, por gentileza. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, Digno, Pai. a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Aleluia. Glória a Amém, minha mãe. Deus. Obrigado. Você consegue entender, irmão, o que é que o que nós produzimos quando o Espírito Santo habita em nós? Quando o Espírito Santo habita em nós, nós produzimos amor para com o próximo. Nós somos um povo que vive em alegria, por mais das dificuldades. Às vezes você tem um monte de conta atrasada, mas você é uma pessoa alegre. Você transborda a alegria, a paz, você produz paciência. Você tem paciência para resolver certas coisas que antes você não tinha. Amabilidade, bondade. Você é uma pessoa fiel. Você se torna uma pessoa mansa, com domínio próprio. E contra essas coisas, a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei, porque a lei ela vem para nos julgar. E quando nós produzimos coisas boas, a gente não precisa temer o julgamento de Deus, porque quando nós produzimos coisas boas, não há condenação sobre nós. Quando nós produzimos coisas boas com o Espírito Santo habitando em nós, não há lei, não há condenação em cima de nós, porque não há nada que nos condene. Não há nada, porque em nós não habita mais o pecado, só habita o fruto, não são os frutos. Só habita em nós o fruto do Espírito. Só habita em nós o fruto. Não há mais pecado para nos condenar. Nós já estamos lavados pelo sangue de Cristo. Mas isso só acontece se você se arrepender dos seus pecados e não os voltar a praticar. E não é voltar a praticar vez sim, vez não, é porque esse mês eu vou praticar o pecado, mês que vem eu não vou. Aí você passa um mês sem praticar o pecado, no outro mês você está praticando de novo. Não, não é isso. É não voltar a praticar nunca mais. É deixar a casa organizada o tempo todo. Contra essas coisas não há lei. E qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Que é essa esperança que nós temos de nos lembrar do zelo de Jesus purificando o templo com um chicote. E esse mesmo zelo que ele tem conosco, lá em João 3,16, se entregando por nós, sacrifício perfeito, ele nos inspire esse zelo, tanto no amor como no castigo, porque um pai não castiga um filho que não ama, ele castiga o filho que ele ama. Que esse zelo, ele inspire você a buscar a santidade na sua vida. Ao mesmo tempo que o amor de Deus, em João 3,16, ele seja a força central que nos impulsiona a viver a vida em devoção, em dádiva, em dedicação ao serviço para Ele. Você sempre tem que lembrar do chicote, mas você tem sempre que lembrar do amor. Que você possa ser, sim, templo transformado do Espírito Santo, testemunhando para o mundo que você realmente é de Deus, não pelo falar, mas pelo agir. E que o amor de Deus, a graça, a paz, a consolação, ele possa fazer parte de você todos os dias, em nome de Jesus. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Paizinho eterno, nos guia, nos guarda, nos protege, Senhor, nos ilumina.
Nos livra do homem mau, Senhor, do laço do passarinheiro. Nos proporciona, Santo Deus, nos proporciona, Pai amado, o entendimento necessário para ouvirmos a Tua palavra e aplicarmos nas nossas vidas. Não somos dignos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, do Senhor nos usar tão poderosamente para falar sobre a Tua palavra para aquelas pessoas que necessitam. Não somos dignos, Senhor. Nos sentimos totalmente incapazes de fazer isso. Mas o Teu amor é tão grande que nos constrange, Pai. Cuida de nós, Santo Deus. Cuida de nós, Pai, nesse dia que traz tantos desafios. Cuida de nós, Paizinho. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que nós possamos habitar, Pai. Habitar o Teu Espírito Santo. Que nós possamos nos esvaziar dos pecados. Cuida de nós, Santo Deus. Nos mostra, Pai, a verdade a cada dia, a cada minuto das nossas vidas. E que acima de tudo, Pai, acima de tudo seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.